Ok. Bom dia, meu nome é Enzo, estou aqui para apresentar o meu artigo completo no 16º Fórum Ambiental da Alta Paulista, com o tema do artigo, com o título do artigo Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Capacitação em Propriedades Rurais no município de Tupi Paulista, São Paulo. Os autores são Enzo Henrique Simeonato, Leila Maria Couto Sturaro e Bruna Ragazzi. O trabalho foi dividido em tópicos, né, e os tópicos a serem abordados são introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Partindo da apresentação, iniciando a apresentação, vamos começar aí com a introdução. Mediante a tudo que a gente vive, né, o ser humano ele é um inquilino do planeta Terra e a sua instalação neste território foi se dando a partir das condições temporais ao decorrer dos séculos, né? E isso se mantém até os dias atuais, quando já ultrapassamos os 7 bilhões de habitantes. De acordo com o que foi dito, né, consequentemente, com o aumento cada vez mais o aumento da população, consequentemente a gente tem um aumento da procura de produtos, de alimento, para a gente poder se manter, né? Há o aumento no consumo de água e procura por água potável, e também a procura por construções de habitações, compra de habitação, e assim sempre acaba fazendo com que há o aumento, né, a sobrecarga na superfície terrestre. Visto isso, há uma problemática na questão da gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, causando aí a problemática, né, e também sobre a questão da gestão e gerenciamento dos resíduos, há a questão do dinheiro, da quantidade de dinheiro a ser disponível nesse processo de gestão, né, e disponibilidade final desses resíduos. A problemática aumenta em países subdesenvolvidos. Continuando, a problemática do tratamento inadequado dos resíduos sólidos, né, pode trazer consequências ao meio ambiente. Entre elas, evidencia a proliferação de animais, né, de transmissores potenciais de doenças, como as moscas, os ratos, as baratas, né, bem como também ocasiona a poluição do ar, do solo, da água, né, e o tratamento, reaproveitamento e descartes adequados dos resíduos são práticas coletivas e benéficas que valorizam o material, diminui gastos na extração de recursos naturais, minimiza a poluição e gera emprego, renda e melhorias na qualidade de vida de pessoas. Quando a gente fala sobre o tratamento e o reaproveitamento de resíduos, a gente já pensa lá na frente, onde diminui, né, a concentração dos recursos, né? Podemos trazer aí um exemplo do petróleo, que é que pode trazer um alto índice de poluição na extração dele, né? Por que não diminuir isso num processo de reciclagem? E quando você aplica um processo, né, de benéfico, como um agente benéfico em relação ao tratamento e reaproveitamento, a gente busca aí também minimizar a poluição em cima dos recursos naturais. Para que haja os benefícios falados anteriormente, né, é necessário despertar a sensibilidade ambiental na população em relação à diminuição dos resíduos gerados, né? E então a gente tem aí a educação ambiental como uma ferramenta, e ela é um processo participativo, onde o homem assume um papel de agente transformador, desenvolvendo a competência e habilidades para despertar o senso de consciência nos demais cidadãos. Porém, para que haja esse despertar, né, tem que ter sempre o agente que vai educar ambientalmente a pessoa e o receptor. Porém, para que haja a eficiência de trabalho de educação ambiental, a gente precisa
que o receptor, o terceiro, o educado, acolha as informações e comece a agir de forma coerente com aquilo que foi dado. Porque não adianta vir o educador passar a informação e não ter o acolhimento daquela informação. O presente estudo busca propor a implantação do gerenciamento dos resíduos sólidos em propriedades rurais dos bairros, lembrando que foi dado como piloto os bairros Gleba Seca e Bairro Preto, em Tupi Paulista, né, que encontra-se a problemática de acúmulo, aterramento e queima incompleta dos materiais. Então, para isso, né, para a realização do trabalho, foi colocado em foco aí a magnitude da reciclagem, que, segundo o Ministério do Meio Ambiente, é vista como uma das mais vantajosas formas de se tratar os resíduos sólidos. E também a reciclagem ela vem para proporcionar qualidade de vida e mitigar problemas relacionados aos recursos naturais e o desgaste da população local que é atingida pelos impactos. O objetivo do trabalho ele consiste em propor a implantação de gerenciamentos, né, propor a implantação de gerenciamento de resíduos sólidos e a capacitação dos proprietários rurais dos bairros Barro Preto e Gleba Seca no município de Tupi Paulista. E, por final, destinar, né, de forma adequada, seus materiais descartados. A metodologia foi realizar, né, mapeamento das propriedades rurais, mais uma vez lembrando que foi no bairro Barro Preto e Gleba Seca, no município de Tupi Paulista, apresentar o projeto para os munícipes catadores e ruralistas, né, utilizando materiais publicitários como ferramentas de comunicação, confeccionar ecobags com banners inservíveis, trabalhar a educação ambiental com os proprietários rurais, coleta seletiva, realizar a pesagem dos materiais recolhidos para a avaliação do peso bruto, dos rejeitos e dos materiais recicláveis. E, por fim, destinar o material reciclável para a comercialização junto à cooperativa do município de Tupi Paulista. Os resultados. Como foi dito, a primeira coisa a ser feita foi o mapeamento das propriedades rurais dos bairros Barro Preto e Gleba Seca, em Tupi, né? A gente aqui no mapa pode observar esses pontos azuis, onde foi identificado como pontos de coleta, onde foi passado e recolhido nesses locais. A linha vermelha é o percurso da coleta, iniciando ali pelo ponto azul e finalizando pelo ponto vermelho, e a linha branca é a divisão de bairros, né, onde a gente pode identificar ali o bairro Preto e o bairro Gleba Seca dividido, e os pontos amarelos é o bairro Gleba Seca e o bairro Preto, pontos de identificação, e por fim, né, que é o ponto final do trabalho, que foi a destinação dos materiais recolhidos da Associação de Catadores de Tupi Paulista. Vale lembrar que na época era associação, e hoje já consiste em cooperativa. Na figura 2 aqui a gente pode observar, né, a apresentação do projeto para produtores rurais, munícipes e catadores em reunião na prefeitura do município de Tupi. Nessa reunião, a gente trouxe aí informações a respeito da diferença entre resíduo e rejeito, né, que consta na Lei 12.305, no artigo 3, né, no inciso 3 e 4, onde há a diferença entre resíduo e rejeito. Antes, né, que iniciasse a coleta, a gente resultou aí em confeccionar ecobags com banners inservíveis. Esse trabalho foi realizado, né, fruto de um outro trabalho que a gente identificou, né, banners inservíveis em uma instituição aqui da Alta Paulista, e a gente buscou pegar esses banners que, por serem datados, eles não serviriam mais, eles entrariam na classe de rejeito para a instituição. Então, a gente buscou e uniu o útil ao agradável, né, para fazer ecobags para o projeto a ser apresentado aqui, que está sendo apresentado. Essas ecobags, elas serviriam para entrega para as pessoas, para elas acolchoarem os resíduos até o dia da coleta.
A figura 4 aqui mostra o trabalho de educação ambiental e entrega das ecobags para os proprietários rurais. Aqui também a gente trouxe a importância da coleta seletiva para explicar e trabalhar a educação ambiental, né, abordando o que é a coleta seletiva, abordando a questão do gerenciamento dos resíduos, abordando a diferença entre resíduo e rejeito, né? Então, trazendo também o que seria coletado. A gente enfrentou alguns problemas, né, mas só iniciais. Por exemplo, esse senhor que a gente estava trabalhando em educação ambiental, buscava entender o porquê da necessidade desse trabalho em áreas rurais. Se simplesmente ele poderia pegar esses materiais e enterrar ou mesmo queimar, porque era o que ele fazia. E a gente, com muito esforço e dedicação, a gente conseguiu mostrar para ele, e até hoje ele faz esse processo de separação dos resíduos na casa dele. Na figura 5, a gente pode trazer algumas informações aqui sobre a coleta nas propriedades rurais, depois de todo o processo realizado, né, de educação ambiental, de informação, para o que seria feito no município, na área rural do município, a gente conseguiu introduzir aí, para fazer o levantamento da geração de resíduos nas propriedades rurais, a coleta seletiva. A gente teve a colaboração aí de proprietários rurais, no caso teve um especial que emprestou a caminhonete para que fosse feito a coleta. A gente fazia coleta na primeira sexta-feira da primeira quinzena do mês e na primeira sexta-feira da segunda quinzena do mês, né? Então, isso daí daria 2 vezes por mês. A gente chegava na reciclagem, né, na Associação de Catadores de Tupi, e fazia a separação bem rústica dos materiais, onde a gente separava em 4 setores, que seria o plástico, o papel, o metal e o vidro somente, e por fim, ajeitava tudo certinho para que fosse destinada ao processo de triagem dos materiais que seria efetuado pelos catadores. Para que eles pudessem, por fim, fazer a comercialização desses materiais. Na tabela 1, a gente pode identificar aí o resultado da quantidade de resíduos sólidos gerados pelos ruralistas dos bairros Barro Preto e Gleba Seca em Tupi, né, durante o período aí de fevereiro e junho de 2019. A gente obteve aí, na primeira coleta, no dia 28 de fevereiro, uma taxa de 505 quilos, né, de materiais, mas lembrando que esse material é a soma do material mais o rejeito, né, sem a questão sem a preocupação dos proprietários em saber o que seria realmente, o que deveria realmente ser destinado à cooperativa. Mas ao longo do processo a gente agiu aí com a educação ambiental e ao longo vocês verão que houve aí um índice muito bom da coleta. Nesse gráfico, a gente traz aí a evolução da coleta seletiva nas propriedades rurais dos bairros, né, Barro Preto e Gleba Seca, em Tupi, e a gente pode identificar aqui, no período entre maio e junho, um elevado índice da coleta, porque houve ali, entre o período de março e abril, uma continuidade, né, que ficou entre aí uma média de 100 e poucos vamos colocar aí 145 quilos, né? E depois aí houve um aumento nesse período de maio e junho. Foi devido à informação de que o projeto feito por mim iria parar e que teria como responsabilidade a ação da associação dos catadores, né? Então, eu parti a informar as pessoas, eu comecei a informar as pessoas para que fizesse um mutirão, né, de limpeza nas propriedades, e a gente pode ver aí que houve um êxito perante aos proprietários rurais, visto também que nesse trabalho houve o nosso índice de rejeito manteve-se. Por quê? Por conta da educação ambiental. Aqui a gente pode observar, né, um total de resíduos gerados, na tabela 2, o total de resíduos gerados em área rural, no município de Tupi, né, durante o período da pesquisa.
A gente obteve aí um total de 2.206 quilos, né, que foi o 100%, como eu já disse, foi o material mais o rejeito. Aí, depois do processo de segregação, né, a gente separou o material passível de ser reciclável do rejeito. Obtivemos aí um resultado de 14,5% de rejeito e 85,5% de material, o que a gente pode dizer que a gente teve uma quantidade superior de material reciclável, né, passível de ser reciclável. E por que isso? Por conta do trabalho de educação ambiental feito em todos os dias de coleta, mostrando a importância, mostrando o que é rejeito, o que é resíduo, mostrando para as pessoas a importância da coleta seletiva e trabalhando ali sempre com a questão da educação ambiental. Então, para finalizar aí, após passar por todos os processos estabelecidos pelo estudo, os resíduos foram comercializados e o dinheiro foi revertido para os catadores da Associação de Catadores de Tupi Paulista, Associação de Catadores de Tupi Paulista, a Catupi. Então, para concluir todo o trabalho aí, assim, que foi apresentado, conclui-se que a prática do trabalho, a prática da coleta seletiva em áreas rurais é de suma importância, visto que esse estudo atingiu uma média aí considerável de resíduos para 18 propriedades, ou seja, 245 quilos mês. Para que essa atividade atinja bons resultados, é necessário a utilização da educação ambiental como uma ferramenta que viabiliza a questão da sensibilidade das pessoas ao exercer suas ações cotidianas. Mediante isso, é nítido que o ato de realizar o gerenciamento de resíduos sólidos contribui de forma positiva às questões ambientais, econômicas e sociais, elementos de caracterização do desenvolvimento sustentável, possibilitando um equilíbrio dos recursos naturais às vidas futuras. Então, essas são as referências do trabalho, e eu gostaria muito de agradecer a participação e a colaboração das pessoas que assistiram esse vídeo. Muito obrigado.